Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a nossa live de hoje. Temos um convidado super especial para a gente receber já já. Estou esperando ele entrar. Boa tarde, pessoal que está chegando. Bruno Vieira acabou de chegar. Antes de convidá-lo para iniciar a fala, eu queria dizer para vocês um pouco desse projeto, né, que a gente está fazendo na Uninasal de Boa Viagem. É um projeto do curso de Psicologia, na verdade, da minha disciplina Psicologia Social. E nosso intuito é trazer para cá convidados que possam dialogar conosco a partir de temas que transversalizam a área. Então, já conversamos aqui com psicólogos sociais, psicólogos da área de saúde mental, já conversamos com sociólogos, antropólogos. Então, hoje, nós estamos aqui satisfeitos ao extremo e é uma honra convidar, né, Bruno Vieira, e a gente vai falar sobre genocídio. Por que falamos genocídio? Por que é importante nós que somos das ciências humanas, das ciências sociais, falarmos sobre essa temática? Muitos escutam e acham um tema radical, pesado, e mais pesado do que abrir uma live para falar de um tema desse é viver isso todos os dias ao ligar a TV, né, e ver os noticiários, ver a história do nosso país. A história do nosso país foi construída a partir, né, de situações genocidas, né, quadros genocidas, né? Então a gente precisa compreender a necessidade de incorporar esse discurso, na verdade, de compreender, né, e fazer disso uma pauta em prol dos direitos humanos. Tá? Eu vou convidar Bruno Vieira agora. Ele é esposo de uma pessoa super especial, de uma amiga minha. Deixa eu chamá-lo. Aqui online. Guardando entrar. Olá, Bruno. Seja bem-vindo. Oi, Camille, Satisfação boa tarde. recebê-lo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Está Você me escuta? congelada a imagem um pouquinho, mas agora voltou. Tudo bem, Bruno? Prazer em receber. Você está me ouvindo? Eu acho que está cortando um pouquinho. Boa tarde. Eu estou Certo, ouvindo, pode ser. Estou mas escutando, agora estou escutando bem. Você é esposo de Ana Maria, é uma pessoa muito congelada, querida para mas mim. tá. Tá dando como se tivesse carregando aqui a imagem ainda. Agora, Uhum. vamos ver se tá dando uma congelada aqui. Deixa eu ver aqui se é a minha internet. Tá com a internet, é uma dor de cabeça. E aqui em casa tá um negócio. Uhum. Tá conseguindo me Ah, ouvir aqui bem? também. Pronto, agora vai. Agora vai. É. Olha, pronto, eu vou retomar minha fala, dizer que você é super bem-vindo aqui, que é uma satisfação te receber, que você, por osmose, já é muito querido por mim, que você é esposo de uma amiga minha, que foi a primeira pessoa que me acolheu, né, no programa de pós-graduação em antropologia, no mestrado, né? Nós entramos juntas e nós estamos galgando esse caminho, esse caminho árduo, né, da academia juntas, e a gente tem se apoiado, né? E assim, é uma satisfação ter você aqui. Ela sempre referencia você dentro da sua área, né, de pesquisa, e não poderia ser diferente de chamá-lo para falar sobre essa temática tão relevante, né? Não poderia ser diferente de ter você aqui conosco, Bruno. Muito obrigada, tá? Ah, eu agradeço também, Camille, o convite, né, a oportunidade, e vamos que vamos. Vamos dialogar sobre esse É, tema que é bem polêmico, né, como você falou na abertura, e aí vamos que vamos. vamos que vamos, olha só. Eu queria que você se apresentasse, né? Eu sei que você
é doutorando em psicologia, ou seja, você está na área, né? Na nossa área. Tem muitos alunos de psicologia aqui, Bruno. A Ana Maria mandou um coraçãozinho pra gente. Tem muitos alunos de psicologia aqui, ou que vão entrar, ou que estão entrando, estão passeando, que são muitas lives, a gente está concorrendo com muita gente nessa época de quarentena, né? É live para todo lado, mas a gente tem um propósito aqui, né, de fazer essas discussões, que a gente precisa trazer para a psicologia essas temáticas, para que a gente compreenda qual o papel, né, da gente que é das ciências humanas e das ciências sociais, em discutir e elucidar, trazer, né, para os alunos, para os profissionais que estão atuando na área, uma elucidação sobre o que significa genocídio. A gente escuta tanto, né, principalmente agora, nesse cenário político, que a gente tem vivenciado, que nos sufoca, literalmente. E a gente fala tanto, né, genocídio do povo negro, genocídio da população indígena, o que isso significa? Né? E nós, da psicologia social, a gente estuda populações que trazem toda uma construção cultural e de identidade para o nosso povo, né? Os quilombolas, os índios, e o psicólogo social precisa estar atento, né, a esses desdobramentos atuais, né, desdobramentos contemporâneos, e são as pessoas que estão mais vulneráveis, né? São as pessoas que estão em extrema pobreza, que são mais desassistidas, caso não saia. Então, a gente precisa explicar para essas pessoas, né, da psicologia, e até que não são da psicologia social, que não estão pagando disciplina de psicologia social comigo, mas, né, são da psicologia e precisam conhecer. Então, por favor, Bruna, eu vou passar para você a oportunidade. Por favor, se apresente. Eu sei que você está na área. Fale aí quem você é, para a gente saber, né, de onde você está, né, dialogando conosco. E pode começar, que a gente vai trocar um bate-papo massa hoje. Tá certo, então, Camila. Então, vamos que vamos. Deixa eu me apresentar. Olá para todos e todas que estão aí acompanhando a gente hoje nessa live. Meu nome é Bruno Vieira, eu tenho 33 anos, faço 34 anos no final do mês. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, resido há um ano em Recife. Atualmente estou no doutorado em psicologia na UFPE e meu mestrado também é em psicologia. Meu mestrado foi sobre juventude, políticas públicas e ativismo juvenil, que culminou, inclusive, a dissertação na publicação do livro Ativismo Juvenil e Políticas Públicas pela editora Letramento. A despeito de eu estar hoje fazendo esse diálogo todo em relação à psicologia social, eu não sou psicólogo, eu sou jornalista de formação, sou bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela UFMG, né? E acabei me enveredando pelo ramo da psicologia social muito nos debates de inserção em movimentos sociais, inserção nos coletivos, inserção nesse diálogo entre atuação política e subjetividade. Então, acabei um pouco da psicologia social, no mestrado, principalmente, sendo orientado por Cláudia Maiorga, e agora, aqui na UFPE, sendo orientado por Jaileila Menezes. Né? Jaileila? Tudo bem. Sim, então de Jaileila. E aí, dentro dessa articulação, todo o grupo de estudo do GEPCOL, Grupo de Estudo sobre Política e Práticas Coletivas, aqui da UFPE, que tem vinculação com o Cefish, da UFPE, e com a pós, não só com o Cefish, mas com a pós também em psicologia. A gente tem pessoas de graduação e pós, uma parte da psicologia, mas também de outros cursos, né? E eu também sou pesquisador associado da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, a ABPN. E eu sempre gosto de falar disso porque é uma associação que reúne pesquisadores e pesquisadoras negras comprometidos com a luta antirracista e, nesse sentido, é uma associação, um grupo que está aí lutando para poder colocar também as pautas dentro do rolê acadêmico, dentro da academia. Então, faço convite também para pesquisadores e pesquisadoras negras, antirracistas, que estejam nesse corre, né, de querer defender uma pauta efetivamente antirracista, que conheçam a ABPN. No final do ano, está programado para acontecer o Congresso de Pesquisadores Negros, em Curitiba, em novembro. Bom saber. Aí fica aí o convite para as pessoas que tiverem interesse se aproximarem da ABPN. Eu estou fazendo aqui o jabá, não sou da diretoria, mas é porque eu sou muito entusiasta dessa associação. Muito bem. É isso mesmo. Pesquisador é assim, né? Tem que fortalecer o campo de pesquisa. Exatamente. Pesquisa brasileira. Então, podemos então, Camille, seguir aqui o... Pode seguir. Pode seguir seu roteiro. Tá certo. Eu pensei em estruturar a fala em
três momentinhos, assim, só para tentar dizer o que é genocídio, esse conceito de genocídio, por que ele é trazido para o contexto brasileiro como tal, e também dizer do momento contemporâneo que cada vez mais reforça a utilização desse termo, né? Primeiramente, vamos à definição de genocídio, né? Genocídio, quando a gente digita lá no Google ou procura no dicionário, ele tem duas conceituações. Genocídio é um extermínio deliberado de uma comunidade, de um grupo étnico, racial, religioso. Tem a ver com destruição de populações ou povos de maneira parcial ou total. E é também o aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassinato em massa, ou seja, sem matar todo mundo, inclui outras formas de extermínio, como prevenção de nascimentos, sequestro de crianças, submissão a condições insuportáveis de vida, etc. Então, não só de assassinato está ancorado o genocídio, mas também de outras formas de aniquilação de uma população. De onde que surge esse termo? O termo genocídio ele é relativamente recente. Ele surge no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1944, para ser mais exato. Ele foi cunhado por um advogado polonês chamado Rafael Lemkin. Ele cunhou esse termo no livro dele chamado O Domínio do Eixo na Europa Ocupada. E ele usa o termo genocídio para poder descrever os assassinatos sistemáticos do povo judeu na Europa pela Alemanha nazista. E no ano seguinte, em 1945, o termo genocídio foi utilizado no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, aquele famoso Tribunal de Nuremberg que vai julgar os crimes contra a humanidade, e esse tribunal utiliza o termo genocídio também para fazer o julgamento dos acusados de vínculo com o regime nazista, né? E aí, em 1948, a gente tem talvez o primeiro instrumento que vai trazer o termo genocídio como uma certa força de lei, vamos dizer assim. Sim, vamos relembrar na história que em 1948 que surge a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a recém-criada ONU... Eu fiz menção da ONU, a definição da ONU, porque tem a própria definição da ONU sobre genocídio, né? Desculpa te interromper. Mas assim, eu fiz até menção na LEVE, que é a Liga Acadêmica de Enfrentamento à Violência, que também está vinculada a esse projeto, e exatamente, a ONU, ela traz seu próprio conceito e tem suas políticas de enfrentamento a genocídio, né? Enfim. Exatamente. E aí, nesse ano de 48, que a ONU se institui como organização, né, ela aprova uma convenção, que é um documento internacional chamado Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio. E nesse documento, a ONU vai caracterizar o genocídio como crime de caráter internacional, ou seja, não está submetido somente a um contexto, né? E define o genocídio como atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Essa é a definição que está na Convenção de 1948, da ONU. Só que eu queria fazer um parênteses antes de continuar, porque ainda que a definição de genocídio seja recente, ou seja, você tem aqui 70 anos, mais ou menos, e no tempo histórico 70 anos é pouca coisa, a prática de genocídio, ela é antiga. Ela acontece desde a colonização americana, a colonização africana. É um processo baseado na exploração, perseguição e no extermínio de povos que habitam nesses lugares, na África e na América, né? E, diga-se de passagem, é um processo que vai repercutir até hoje nos processos de desigualdade, né? De toda essa estrutura, né, massificadamente desigual que a gente encontra aqui na América Latina e no continente africano, né? Trazendo, então, para o contexto brasileiro, a questão do genocídio, o Brasil vai confirmar, vai ratificar a Convenção da ONU em 1952. E em 1956 é criada a Lei do Genocídio. A Lei do Genocídio é de 1º de outubro de 1956 e é uma lei ainda vigente. Vou ler só o primeiro artigo, só para ter uma noção do que é. Sim, importante, né? Para contextualizar. No seu artigo 1º, a Lei do Genocídio diz que quem com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional ou étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar destruição física ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo,
ou efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para o outro, são itens que dentro da lei são caracterizados como genocídio. Então, guardem essa informação, porque acredito que isso vai ser importante para a gente discutir isso mais na frente. Então, a gente tem esses 5 itens aí, mas vamos pensar que você tem aí a questão da submissão a um grupo em condições de existência que vai ocasionar a destruição desse povo, né? Causar lesão à integridade desse povo, né? E a matança de membros do grupo. Então, queria que vocês focassem um pouco nessas questões. E aí, vamos que vamos. Quando a gente fala de genocídio, acredito que o genocídio mais conhecido de todos nós seja o Holocausto nazista que aconteceu durante a Alemanha nazista. Sim. E aí eu queria só fazer a parte, porque nem só de judeus viveu o Holocausto, mas também da perseguição a pessoas negras, homossexuais, ciganos, eslavos, todos os considerados cidadãos, as pessoas que não condiziam com a premissa da superioridade ariana, né, daquela noção nazista de superioridade. Então, só para deixar uma parte, mas pelo mundo a gente tem fenômenos diversos de genocídio. Na Armênia a gente teve genocídio durante a Primeira Guerra, nas Filipinas, em vários países a gente tem esse processo de genocídio já acontecendo há muito tempo, de extermínio de populações, né? Mas aí a gente vem e se pergunta, o que esses processos, então, de genocídios na Armênia, na Alemanha, no Irã e no Iraque, com os curdos, que todos esses crimes contra a humanidade têm a ver com o Brasil? Aí eu vou entrar na segunda parte, que tem a ver com a contextualização da questão do genocídio no Brasil. Já adianto que é necessário ler um autor muito importante nessa discussão, que é o Abdias do Nascimento, que ele tem um livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro. É um livro de 1979, se não me engano, 74. É dos anos 70 esse livro, e ele fundamenta essa discussão que a gente está colocando aqui. Que aí lá na frente a gente vai dizer da questão do genocídio, não somente como o assassinato físico, mas também o assassinato moral, cultural, espiritual da população. Religioso, exatamente. Religioso, sim. Eu vou trazer alguns números aqui só para a gente minimamente contextualizar. Tem uma publicação, que é o Atlas da Violência, que todo ano divulga números sobre a questão do homicídio no país. E o Atlas da Violência, ao que eu tive mais recente acesso, é de 2019, ele traz números respectivos para 2017. Só que se a gente for perceber uma série histórica, a gente vai perceber que não tem muita variação nos números que eu vou apresentar aqui. Tem uma questão quantitativa, da quantidade, mas acredito que na proporção e na porcentagem não vai mudar muita coisa. Em 2017, o Atlas da Violência diz que aconteceram no Brasil 65.602 homicídios. Isso dá uma taxa de 2017. 2017. No ano de 2017, esse número de 65 mil homicídios, aproximadamente. É uma taxa de 31 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, digamos que a média da mortalidade por homicídios no Brasil seja de 31 por 100 mil. Beleza? Esse é um dado. Essa letalidade atinge mais mulheres, por causa do feminicídio, pessoas negras, LGBTQI+, e juventude. São os 4 grupos que, segundo o mapa da violência, são mais atingidos por essa letalidade. E aí eu vou focar na questão da letalidade juvenil, na letalidade negra, para vocês verem o quão assustadores são os números. Nesse mesmo ano de 2017, foram assassinados 35.783 jovens. Se a gente coloca na proporção, na taxa por 100 mil, lembrando que a taxa brasileira é 31 por 100 mil, a de jovens, quando é de 15 a 29 anos, pula para 70. 70 por 100 mil. Então a gente já tem aí uma... É muito escandaloso. É um escândalo. Você tem uma letalidade muito alta, uma taxa muito... E inclusive, no ano de 2017, foi uma taxa recorde de homicídio na série que eles fizeram dos últimos 10 anos. Né? O que a gente percebe é que se a gente for recortar dentro da faixa etária de jovem, 15 a 29 anos, jovem
jovem adolescente, jovem jovem e jovem adulto, né, 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29 anos, sempre está uma letalidade acima de 40%. Nunca está abaixo. Então, tem uma questão muito grave aí que diz dessa letalidade juvenil. E quando a gente vai observar a questão da letalidade negra, eu tinha falado dos 4 grupos atrás que mais sofrem com a questão da mortalidade. Quando a gente analisa os dados da letalidade negra, a gente vê, segundo dados de 2017, que 75% das vítimas de homicídio são negros, pretos ou pardos, né, pretos mais pardos, segundo o IBGE. A taxa de homicídios por 100 mil negros é de 43 por 100 mil, ao passo que a taxa de homicídio de não negros, incluindo brancos, amarelos, que são os orientais e indígenas, foi de 16 por 100 mil. Para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, 3 negros são mortos. Então você vê aí tanto na questão juvenil quanto na questão negra, e quando a gente cruza esses dois... As interseccionalidades, os dois marcadores sociais, a gente percebe que existe, de fato, um genocídio da população negra, do jovem negro, né? É um público vulnerável, e a gente considera de genocídio, a gente entende exatamente por isso, pelas estatísticas. Os números, eles escancaram, né, o cenário e mostram do quanto provam, né? Contra fatos não há argumentos. Os números, eles estão escancarados e são escandalosos. Eu fico assim chocada. Eu posso escutar 10 vezes você falando isso, eu me choco todas as vezes, sabe? Porque assim, porque a gente se assusta, por exemplo, com os números do coronavírus, né? Que é preocupante também. Mas a gente tem algo tão letal quanto. Entende? A gente precisa compreender a gravidade da coisa. O coronavírus e a Covid-19 são, eu vou explicar lá na frente, eles apenas potencializam ou visibilizam esse processo, né? Que não é um processo que acontece aqui e agora. É um rolê histórico, né, de hoje. Para poder falar aqui, eu andei pesquisando alguns autores e autoras e cheguei na Juliana de Almeida Góes, no texto dela chamado Das Teorias Racialistas ao Genocídio da Juventude Negra. É um artigo que ela publicou numa revista, que eu não anotei o nome da revista, mas se procurar pelo título, depois eu posso também mandar o artigo de bolsa. Na introdução do seu artigo, a Juliana de Almeida Góes faz a seguinte pergunta, que eu achei ela bem instigante para a gente seguir no debate. Os homicídios envolvendo a população negra na contemporaneidade, nos tempos atuais, podem ser considerados práticas propositais consequentes de uma sociedade institucionalmente racista? Essa é a pergunta que ela faz, é a pergunta que, dado o conceito de genocídio que a gente colocou lá atrás, e dados os números que a gente colocou aqui agora, a gente vai tentar dialogar com isso. Isso é de propósito? Isso é um projeto? Vamos seguir com o debate para a gente ver se a gente consegue responder. Então, retomando então a questão do genocídio do negro brasileiro, por que a gente fala genocídio? Acredito que, dado os números, não só da questão de homicídios, mas das mortes violentas em geral, né? Eu não coloquei aqui os dados sobre suicídio, mas a população jovem negra tem tido um alto índice de suicídio, de auto-extermínio. Sim, né? sim. A definição de genocídio afirma que genocídio nomeia um extermínio deliberado, seja ele parcial, seja total, de um grupo social, a gente tem que esse processo de violência caracteriza fortemente o que tem acontecido com a população negra brasileira. Isso porque a gente apresentou os números, são taxas de mortalidade que parece país de guerra, né? São países de guerra. É uma guerra civil total. Exatamente. Os números apresentados podem nos permitir dizer que o fenômeno que ocorre com a população negra, com a população jovem, com a população jovem negra, não é apenas extermínio, mas genocídio. Eu lembro muito nitidamente, há um tempo atrás, exatamente uma discussão que houve eu acho que foi da CNBB, a CNBB encampou uma campanha contra o extermínio da juventude negra. Se não me engano, foi 2014, 2015, já tem um tempo isso. Sim. E a discussão dos movimentos negros e movimentos juvenis foi
Olha, a gente entende que existe uma mortalidade, sim, mas não deve ser o termo extermínio a ser utilizado, mas genocídio, porque é uma prática sistemática, é uma prática consciente, é uma prática que acontece não de hoje, mas acontece desde que o primeiro negro sequestrado veio para ser escravizado no Brasil. É uma prática que vem no correr do tempo. É sistêmica, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. É tão sistêmica que, veja só, eu acessei os dados de uma plataforma chamada Juventudes contra a Violência, que é uma plataforma do Fórum das Juventudes de Belo Horizonte, que é uma rede de instituições, grupos e ativistas que, em Belo Horizonte e na região metropolitana, lidam com a pauta do enfrentamento à violência contra as juventudes. Sim. Nessa plataforma, eles fizeram um compilado de vários dados, e eles trazem que 71% das pessoas assassinadas são negras ou pardas, com baixa escolaridade e não possuem o ensino fundamental concluído. E mais, trazendo dados do IPEA, são dados de 2012, mas como eu disse, se você pode olhar dados de 2012, olhar dados de 2020, olhar dados, fazer uma série histórica, a coisa não tem uma mudança drástica. Esses dados de 2012 trazem que 76% da população mais pobre é negra, 79% das pessoas analfabetas são negras, 62% das crianças fora da escola são negras, 40%, em média, a renda de negros é 40% menor que a de brancos. Mesmo se a gente for comparar brancos pobres e pretos pobres. Historicamente, o povo vivencia condições de vida muito inferiores ao de pessoas brancas. Mesmo quando a gente compara, a gente faz o recorte em relação à pobreza, em relação à classe. Né? Quando a gente faz o recorte de classe e olha para pretos e brancos... Quando a gente intersecciona, a coisa vai se agravando, né? Se é uma pessoa preta, jovem, é mulher, se é lésbica, se é pobre, periférica, né? Sim. Se é de religião de matriz africana, as coisas vão se agravando a cada interseccionalidade que vai se desenvolvendo, né? A cada marcador social. A gente precisa atentar para isso, porque existe essa hierarquia social que delimita, não é, o acesso das pessoas aos seus direitos básicos. Então, essa escala de hierarquia social, ela acaba dificultando, de fato, as pessoas principalmente sobreviverem. A gente não está falando apenas de uma questão de acesso a seus direitos, é a questão de sobrevivência. Né? E se for, por exemplo, uma mulher trans, as coisas vão se agravando, as coisas vão piorando a partir de cada marcador social desse que se desenvolve, que se mostra para a sociedade. E o Estado é responsável por isso. O Estado é responsável, né, de categorizar essas pessoas, de reproduzir essa violência, de reproduzir esse genocídio. A gente precisa compreender, sabe assim, Bruno, que eu fico revoltada. É uma temática que me deixa, de fato, muito revoltada. Do quanto que existe uma passividade das pessoas a respeito dessa temática, de não aceitarem que é genocídio, de acharem que é apenas uma discriminação, é um problema que acontece nas favelas. Aconteceu um dia desse, uma blogueira sem noção que entrou no Instagram falando que os negros, eles são mais propensos a assaltarem, a matarem, a serem, né, dentro de uma lógica de genética, né? César Lombroso mandou lembranças. Lombroso mandou lembrança, Francis Galton mandou lembrança, né? Para contextualizar. Pois é. Então, assim, pessoas em pleno século XXI querendo justificar crime por genética. Então, assim, eu fico assustada e ao mesmo tempo, assim, é mais uma dentro de um discurso que está contido na sociedade, né? Do quanto que esse discurso se desdobra. Eu vi um dia desse numa fala de uma pessoa que estava falando sobre adoção, dizendo que tinha que ter cuidado de onde tirava a criança para ser adotada, porque a criança poderia ser um marginal em potencial, um bebê. Veja, de quanto que isso está no inconsciente coletivo de uma forma tão sutil. E isso, Camille, é uma forma de exterminar, uma forma de matar. Porque se a gente percebe o genocídio como um processo sistemático dentro de um projeto de anulação de uma população, essa anulação não se dá somente no campo físico,
mas se dá também no campo das referências culturais, das referências sociais e da subjetividade, né? É interessante, inclusive, pontuar, né, que a gente está fazendo uma conversa também para o campo da psicologia, o Isso. quão grave essa questão do genocídio para a população negra no que tange a sua subjetividade. Não é possível a população negra lhe reconhecer como negra como tal. Por quê? Por conta desse processo sistêmico, sistemático, histórico, de negação da sua identidade, da sua subjetividade. Autoanulação, né? Exatamente. Uma autoanulação que, inclusive, culmina num auto-ódio, né? E aí eu dou um recado para os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo aqui, que racializar a clínica é mais do que importante. É necessário perceber que pessoas brancas e pessoas negras no divã têm dimensões diferentes, sim, de subjetividade, não por conta de uma diferença inerente, mas por conta de todo um processo social que incute, principalmente nas pessoas negras, uma necessidade de nunca estar bem consigo mesmo, né? De sempre buscar algo num outro, de referenciar-se num outro que não é igual a ela, sabe? Vou contar um caso. Geralmente aqui. É branco, né, esse outro. Geralmente é branco esse outro, né? Esse outro é branco. Vou contar um caso aqui que diz da minha experiência, né? Eu sou de 1986, eu tenho 33, vou fazer 34 anos, e como todo bom noventista que se preza, eu acredito que você também, Camille, deve se lembrar de uma novela chamada Carrossel. Total. A novela que passava no SBT no ano de Eu sou de 1988. 85. Sou um ano mais velho do que você. Pronto, então você vai ter mais lembrança do que eu, inclusive. Provavelmente. Tinha dois personagens que eram, digamos, de uma certa trama central, que era Cirilo e Maria Joaquina. Cirilo, o menino pobre, preto, estigmatizado, e Maria Joaquina rica e tal, bonita segundo certos padrões e tal. E aí eu me lembro, eu com 6 anos de idade, né, de eu estar vendo o Carrossel e tal, eu assistia a novela na época, e lembro de eu me peguei raspando as minhas pernas. Raspando assim, sabe? Raspando. E quando eu raspava, ficava o quê? Ficava um risco branco. O que eu queria? Sim, que a pele da gente é seca, fica branco, porque a pele da gente é mais seca, né? É mais ressecado. Mas eu tava a melanina faz isso. Eu estava num desejo interno de me clarear, de me tornar algo que potencialmente chegue próximo daquilo que seria o desejável pela Maria Joaquina, né? Por conta de todo aquele rolê que tem na novela, que é muito, digamos, real, processo de né? exclusão. Processo de exclusão mesmo na novela. Nesse rolê, sabe? Dentro disso, eu convoco todo mundo a perceber que as questões psicossociais que atravessam pessoas pretas têm essa face muito mais contundente de aniquilamento, de apagamento, do que necessariamente pessoas brancas. Eu não estou falando aqui de hierarquização de sofrimentos, que uma pessoa sofre mais do que a outra. Eu não estou hierarquizando. Eu estou falando de diferenças de sofrimento, de diferenças de abordagem, que é necessário a gente abordar de maneira diferente pessoas pretas e pessoas brancas. O sofrimento não pode ser... E todo sofrimento é importante, não pode ser hierarquizado. Sim. E o seu sofrimento é importante porque ele é seu. E porque você vivencia ele, você tem que dar conta dele. E isso basta. Não importa se o outro, para você, é um grau de sofrimento maior, isso é problema seu. Se você achar disso, mas o que importa é que o seu sofrimento é legítimo. E está ali posto e precisa ser olhado, ser observado, né, e ser acolhido. Exatamente, mas a gente tem um processo aqui de um sofrimento da pessoa preta, da população negra, que por conta desse processo de genocídio, ela sequer sabe de onde ela vem, para onde ela vai, né? Dentro dessas faces do genocídio, a gente tem esse extermínio físico, né, que é esse assassinato, que são os homicídios, as mortes por doenças, né? O corpo que tomba, o corpo estendido no chão, como cantava João Bosco de Blanc, né? Você tem o apagamento das referências culturais ancestrais e isso traz na subjetividade das pessoas pretas um sofrimento muito grande, porque uma coisa é quando você é um imigrante italiano, alemão, português, espanhol, que sabe da sua origem, você sabe de onde veio, né? Você pode falar assim, meu avô saiu fugido da guerra, ele veio da Baviera, ele veio da província tal e tal. Perfeito. Você conhece a sua origem. Pessoas Bruno, negras eu estava vendo um colega...
Só para fazer um adendo, segura isso aí, pelo amor de Deus, esquece que isso é importantíssimo. Eu estava vendo um jurista branco bem famoso daqui de Pernambuco, inclusive ele é músico, ele é de esquerda, enfim, mas ele é um cara branco. E ele estava botando lá no comentário, não, porque minha avó, que veio da Croácia, eu olhei assim, e ele falando sobre as dificuldades e tal, eu olhei, poxa, que privilégio você saber, a avó não, a bisavó. Aí eu pensei para mim mesma, né? Pensei comigo mesma. Que privilégio você saber de onde sua avó veio. A história da pessoa mais distante da minha família, que eu sei, é de uma avó da minha mãe, que é minha bisavó, que morreu fugindo, encontraram o corpo dela em decomposição. Quer dizer, eu que entendi isso, que ela foi encontrada morta no meio da mata. Com certeza eu já sei qual é. Dá para entender qual é o cenário. Dá para entender qual foi o cenário dela, né? De que ela fugiu. Né? Minha mãe tem 75 anos. Foi a avó dela. Então dá para entender qual é o cenário, né? De que como que essa pessoa da minha família, né? Uma pessoa ancestral minha, morreu no meio da mata. A única coisa que eu sei. Então, assim, dói. É isso. Dói não saber de onde você vem. Dói você saber que seu sobrenome poderia ter sido outro. Enfim. É um outro inacesso, é outra anulação. Exatamente isso que você está dizendo. No campo da subjetividade. Pode continuar, por favor. Quando você apaga essas referências, quando você não sabe de onde vem, isso é muito da cosmogonia, da cosmologia africana, que se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Você fica meio barata tonta no meio do rolê, sabe? E acaba sem orientação mesmo, sem orientação, né? E isso é parte do processo de um projeto genocida, né? Outra parte também desse projeto é o embranquecimento social, né? O clarear a raça. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Tem um quadro que eu sempre esqueço o nome do autor, mas é um quadro chamado A Redenção de Cã, que é um quadro que você tem um casal de uma mulher negra de pele clara com um branco, com um menino já com a pele branca e a avó a mãe, né, da mulher, a avó do menino, aqui com a pele preta retinta. É um quadro muito emblemático, porque ele diz esse processo de embranquecimento, de branqueamento, como a possível saída para Brocóis, é do espanhol, artista espanhol. Isso, acho que é esse nome mesmo. E é um quadro que diz exatamente de um processo que é um processo, inclusive, esse embranquecimento da população foi estimulado de maneira institucional aqui pelo governo brasileiro. Quando a gente fala que o Estado tem sua responsabilidade no genocídio, esse foi um dos aspectos genocidas do Estado brasileiro, de estimular por meio da eugenia, por meio da educação, né, da população, do embranquecimento, a extinção dos povos negros. É só voltar nos arquivos, só voltar nos livros de Nina Rodrigues, de outros, Oliveira Viana, se não me engano, eu sempre esqueço o nome dessa galera, que estimulava exatamente esse processo de é necessário embranquecer a população. Daqui a 100 anos, se a gente fizer o processo de embranquecimento, daqui a 100 anos, né, isso era... Vai ter branco no Brasil. Vai ser uma nação mais evoluída, mais avançada. O Brasil não evoluiu, porque olha essa população mulata, mestiça, né? Então, isso é parte também, considerar o outro, esse outro, que é diferente de você, como exterminável, como apagar, é genocida também. É um processo de extermínio e genocídio. E essa coisa de clarear a raça, eu já ouvi, não na minha família, mas já ouvi em outras pessoas, como um processo de que vai ter um melhoramento, né? Não vai ser tão preto e tal. Você não é tão preto assim. Quantas vezes a gente já ouviu? E que isso significa ser bem-sucedido, isso aqui significa, quanto mais você consegue branquear, é como se fosse uma forma. Eu já ouvi muita coisa sobre isso, muita coisa, e eu fico assim, com a pulga atrás da orelha, porque são duas vertentes. Uma eu escuto como se fosse, de fato, melhorar a descendência e, de fato, assim, quando você se junta com uma pessoa mais clara, é como se fosse purificar e você ser mais bem sucedido, você vai ser mais bem aceito, seu filho...
né? Também vai ter mais traços finos. A preocupação, inclusive, de pessoas que eu vi isso também numa pesquisa de relações interraciais, de quando uma pessoa preta e uma pessoa branca, né, se juntam, a preocupação do casal, quando vem o filho, de saber se o filho está puxando mais a pessoa preta ou a pessoa branca. Né? Uhum. De saber se vai Sim. vir com o olho claro do outro, da pessoa branca da família. Então, isso tudo é uma forma também de trazer a purificação, né? Essa política de branqueamento. E tem o outro lado, né, voltado mais a estudos de inconsciente coletivo mesmo, né, de que a população negra acaba se voltando para esse tipo de situação de querer branquear para proteger a prole, para não sofrer justamente o genocídio, para não sofrer Sim. nas mãos, né? Então, é bem paradoxal, mas é uma forma da gente tentar compreender, né? A gente tentar entender como combater isso, como decifrar tudo isso, que é tudo muito perverso. Eu acho tudo muito perverso, na verdade. A perversidade é um traço que faz parte desse processo, né? E por falar em perversidade, é impossível a gente não falar de genocídio sem trazer contextos contemporâneos para a gente discutir, né? Acho que a Covid-19 é um traço que explicita isso, porque cada vez mais, com a periferização da Covid-19, a gente tem tido um aumento na letalidade da população negra, à medida que as pessoas brancas têm tido uma certa estagnação, a letalidade das pessoas negras vem aumentando, né? É mais o vetor, né? É mais o vetor de letalidade. Eu fico pensando, né? O pessoal diz, é uma doença democrática, todo mundo pega, todo mundo morre e tal. Beleza, mas quem que tem morrido mais com a Covid-19? Quem que tem... se a letalidade em negros é maior do que em brancos, por que então a doença é democrática? Ela realmente é democrática? Ela mata mais negros, ela mata muito por conta também da questão da comorbidade. A população negra tem uma tendência muito forte à pressão alta, diabetes, que são duas doenças que, em conjunto com a Covid-19, potencializam a síndrome aguda respiratória grave, né? Então, assim, todo esse fator... de alimentação também, né? De alimentação, má alimentação... Até saúde, né? Isso. A gente tem no Brasil um sistema único de saúde que ele é fantástico. Ele é fantástico. A única questão dele é que ele é desestruturado, não porque ele não funciona, mas porque o governo não quer que funcione. Numa prática genocida, o governo não quer que funcione. Desestrutura, retira o acesso, né? É necessário que a gente lute por um SUS democrático, universal, público e gratuito, que qualquer pessoa frequente. Qualquer pessoa. O SUS é para todo mundo. Do filho do patrão para todo mundo. A proposta a proposta é essa. Seria. Quem tem mais acesso ao SUS hoje são as pessoas pretas. E não garantir o acesso à saúde como é direito, como consta em diversas convenções de direitos humanos, como consta na Constituição, é prática genocida. É não garantir meios de vivência e sobrevivência de uma população, que é a população que necessita do acesso à saúde. Então, coloco aqui a necessidade de, sim, fortalecer o Sistema Único de Saúde para que essas pessoas tenham a possibilidade do atendimento, da vivência, da sobrevivência. Isso. Né? E aí, eu gostaria de... Quanto tempo a gente ainda tem, Camille? Só para... Não sei. Mas eu acho que... Deixa eu dar uma olhada. Eu gostaria de entrar num assunto que é um episódio eu acho que a gente que tem acho que uns 10 minutos. Dá tempo. No instante passa. Eu quero colocar aqui um assunto que é, para mim, o exemplo contemporâneo do genocídio, que é o caso do Miguel. O menino que caiu do prédio das Torres Gêmeas. A gente não poderia falar disso sem contextualizar a história de Miguel, né? É importante. Exatamente. Com certeza. Para quem nos acompanha, acredito que todo mundo já esteja sabendo do caso Miguel, do menino de 5 anos que caiu do 9º andar de um prédio aqui de Recife, chamado Pier Maurício de Nassau, que é um prédio que faz par com outro prédio, e os dois prédios chamam-se Torres Gêmeas. Fica ali no bairro de São José, no caso de Santa Rita. Esse menino caiu do 9º andar depois
assim, eu só consigo pensar na palavra negligência, porque foi um processo no qual, olha o enredo, olha, parece um filme Essa história tá me surreal. chocando tanto. Essa história. Pare... Eu tenho um filho da idade dele. E assim, Uhum. isso. Você está Continue. Eu vou falar minha opinião misturando depois. Eu vou falar o que eu penso. aqui Pedro Almodóvar, David Lynch e Spike Jonze para fazer um filme surrealista, porque é fora da dimensão, sabe? É fora da dimensão. A E é começar muito de ter... simbólico, né? Cair daquelas pontes, daqueles prédios, tudo muito simbólico. Ali o centro, o epicentro da especulação Sim, imobiliária do Recife. exato, né? Com o Projeto Novo Recife, Casa Estelita e tal. Isso. A dona Mirtes, que era a mãe, era empregada doméstica de Sari Corte Real, vice-prefeita não, primeira-dama de Tamandaré, que é uma cidade no litoral sul daqui de Pernambuco, a cidade que, inclusive, é onde fica a Praia dos Carneiros, a famosíssima Praia dos Carneiros, né, que um tanto de celebridade já foi, a praia fechada, inclusive, né? Dona Mirtes estava indo trabalhar nessa casa como empregada, né? Eu lembro muito esses vários processos de como as empregadas domésticas trabalham. Tem um livro da Preta Rara, que chama Eu Empregada Doméstica, que eu recomendo a leitura, que vai dizer desse rolê, que é ser uma empregada doméstica. Aquele filme Que Horas Ela Volta, também. O Som ao Redor. Quarto de Despejo também. Quarto de Despejo da Jesus. E outras publicações vão dizer desse rolê do que é ser empregada doméstica, né? Que, inclusive, quando ela sai de casa para poder ir trabalhar, ela já estava com risco de contaminação pela Covid-19. É uma configuração, né, Bruno? É a configuração contemporânea da mãe preta. Uhum. Né? A babá, a empregada doméstica, é a nova configuração da mulher que foi escravizada. Sim, então, é muito, muito perverso, porque a mulher, você falou a palavra negligência, eu a chamei, inclusive, na publicação de assassina. Né? Sim. A pessoa que está falando, assassina, eu chamei também ela de assassina. Algumas pessoas vieram no meu privado, não chama de assassina. Para mim, se eu pegar uma criança do tamanho do meu filho, ou se alguém pegar a minha criança, botar no elevador e apertar o botão da cobertura, essa pessoa está querendo matar meu filho. Essa pessoa não quer que ele sobreviva. Porque a mãe dele não estava lá na cobertura. O que tinha na cobertura? E também é uma coisa que é assim, a história é tão imbricada, porque quando a Sari Corte Real coloca o Miguel dentro do elevador, é do tipo, ela enquanto uma pessoa de sobrenome, vamos à questão lá das origens, sobrenomes e tal. Sim, sim. Simplesmente não cuida do filho da empregada como cuidaria do filho dela. E é todo um processo bizarro, porque isso só mostra pra gente que essa coisa de genocídio, da gente falar de genocídio, faz parte de todo um projeto. E está nas micro-relações, está nas relações macro. Está tudo imbricado, sabe? Não está dissociado. A morte de Miguel está dentro de um processo que desconsidera os corpos negros como corpos possíveis e passíveis de vida. Você colocar o menino no elevador e dizer, vai lá, corre atrás da sua mãe. É um descarte. É um descarte. Ela descartou. É a objetificação do corpo negro, né? A objetificação. Você tanto faz. As vidas negras são descartadas. Eu gosto muito de um conceito do George Agamben, que é o homo sacer, que é o sujeito, o ser humano que ele é descartável. Qualquer um pode fazer qualquer coisa com ele. Ele é entregue aos deuses. Então, a vida negra brasileira, do homem preto, da mulher preta, do jovem preto, da criança, ela está nesse rolê. Porque quando Miguel cai, ele não só morre no sentido, né, físico, mas a morte dele significa algo que o corpo de Miguel não serve para o projeto, que é esse projeto que você está se colocando como projeto de cidadania, como projeto de sociedade, como projeto de civilização. Se fosse o contrário, eu duvido muito que Dona Mirtes estaria ilesa nesse processo. E se fosse, eu estava pensando, sabe o quê?
Se fosse o cachorro que teve que sair com que teve todo o cuidado, teve que sair com a empregada. Se fosse o cachorro, o cara tivesse negligenciado, que tivesse sido atropelado, com certeza ele ia fazer um estardalhaço. Exatamente. Com certeza. Entendeu? Se fosse o cachorro. Sari Corte Real está tão nesse lugar, né, no patamar dessa burguesia branca, desse lugar do branco, do estabelecido branco, que ela manda a dona Mirtes passear com o cachorro, que é uma pet. Um pet, você não delega para terceiros o cuidado. Você cuida do pet, você é responsável pelo pet, entende? Isso. Enquanto ela permanece com a manicure, outra profissional que deveria estar em casa, a manicure, vamos falar aí, né? Dentro desse processo todo, sacou? E aí, dentro disso, enquanto a Dona Mirtes está lá embaixo cuidando da pet, quem que vai cuidar de uma vida humana que deveria ser cuidada, né? Assim, que não iria, né? Assim, que não iria. Exatamente. Então, assim, o caso do Miguel, eu fico até, assim, consternado para caramba, porque mostra que o corpos negros tem menos valor, tem menos valia, tem menos... são menos quistos, são menos desejados, são menos cuidados. E é um projeto que vem desde 1500 e burdoada, né? É muito desafiador falar disso, é muito difícil falar disso, mas falar de Miguel é falar de genocídio, inevitavelmente. Miguel foi mais uma vítima do genocídio da população negra. Se ele negra. não fosse, exatamente, se ele não fosse preto, ele provavelmente estaria vivo. Entende? Então tem toda essa questão, né? Que a cor ela é determinante. E do quanto que isso dói, porque eu vi uma vez um pesquisador falando, né? Do quanto que, a partir dos 6 anos, uma criança negra, ela já pode ser considerada ou um pivete potencial, um pivete que pode roubar, que pode quebrar, que pode perturbar, que pode, né, incomodar. E a menina, né, uma criança que pode ser abusada a qualquer instante, hipersexualizada o tempo inteiro, ou colocada para servir. Ela já está pronta para servir. Então, é muito grotesco isso, do ponto de vista de que a branquitude, ela não se dá conta do quanto que vem reproduzindo isso, do quanto que é responsável, e coloca nas nossas costas a responsabilidade de falar sobre isso. Entende? Do quanto que não há uma passividade da branquitude, e a branquitude acha que essa temática só nos cabe. Eu não tenho lugar de fala, eles dizem, né? Eu não tenho lugar de fala, tem sim. Né? Eu estava dizendo em outro momento. Tem sim, tem lugar de fala total. Não fomos nós que inventamos isso, não. Entende? Então, é triste, assim, a cara de pau. A mesma cara de pau que fez Sari ir ao velório da criança. Entendeu? Que chegou lá por uma estratégia de autodefesa. Por estratégia jurídica. Orientada, foi orientada. O marido dela, que é prefeito de Tamandaré, os dois que pegaram Covid e repassaram a Covid para Miguel e Dona Mirtes, né? Sari Corte Real tinha 20 mil reais para pagar fiança, mas não tinha 20 mil reais para pagar o salário de Dona Mirtes, para ela poder ficar em casa. Entende? Então, assim, não tem como descolar isso de um certo sentimento até de casta, sabe? Aquela coisa de uma certa superioridade, coisa de pessoas estabelecidas, né? E colocar em risco pessoas. O risco começa não começou no elevador. Não. O risco começou... O risco de vida não começou. Desde muito que Dona Mirtes saía de casa para poder trabalhar no apartamento de Dona Sari Corte Real e do senhor Sérgio Hacker. E só uma coisa que me lembrei aqui dentro dessa conversa que a gente está tendo, qual que foi a primeira vítima de Covid-19 no Brasil? Você lembra? Foi uma empregada doméstica de 63 anos no estado do Rio de Janeiro que pegou Covid-19 dos patrões. Foi, Vê se isso está integrado dentro de um muito processo muito simbólico. Né, de extermínio dessa população. É extermínio, é genocídio. É genocida porque é sistemático e muitas vezes não, é consciente. Né? O encarceramento em massa diz muito disso também, né? Porque boa parte, assim, acho que 2/3, se não me engano, da população que está encarcerada
é uma população preta, e dessa população que está encarcerada... 77%. A gente falou sobre isso aqui, numa live. Massa, eu 77%. falando exatamente disso. E aí você tem 45% que são presos temporários, que é do tipo, a pessoa roubou um biscoito, um crime de menor potencial ofensivo, foi lá para o centro de internação provisória, né, de preso provisório, e fica lá até esperar o julgamento. Pois é, o marcador classe, ele determina quem é a população carcerária também, é raça e classe. Por quê? Porque, veja, Sari pagou a liberdade dela. E uma coisa interessante... Se fosse ao contrário, não iria acontecer. Uma coisa interessante nesse processo todo, que o nome de Sari Corte Real não foi divulgado quando o crime aconteceu. Uhum. Se fosse o contrário, se fosse Dona Arminda tivesse deixado cair o filho de Dona Sari Corte Real cair, com certeza o nome de Dona Arminda estaria divulgado estampado no Diário de Pernambuco, no Leia Já, estaria no Folha PE, estaria até na Folha de São Paulo. Estaria em todos os campos. Total, né? Total. Então, para vocês verem, minha gente, que isso é projeto, isso não é ingênuo. Né? Aquela coisa que a Juliana de Almeida Goss falou lá no começo, de práticas propositais, está aí colocado, sabe? Você pode não colocar consciência, tipo falar assim, estou fazendo de maneira consciente, mas é proposital. Porque essa coisa, a sociedade bate em você, você volta para a sociedade, é um processo cíclico que não acaba da noite para o dia, a gente tem que nomear as coisas. Então, genocídio sim, é por isso que a gente fala genocídio. E há um escalonamento desse genocídio, eu achei interessante todas as tuas falas, Bruno, porque esse escalonamento você deu na sua fala, desde momentos de aniquilamento da nossa subjetividade até a máxima, que é a morte. Né? Então, existe esse escalonamento desse genocídio que não precisa estar uma pessoa pisando no meu pescoço para eu ser anulada. Mas a pisada no pescoço, pisada no pescoço, igual aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, é o reflexo exatamente de todo esse sistema que é fruto de um processo de colonialismo, né, de colonialidade, que ainda repercute em nós enquanto país periférico, país Brasil, mas não só países periféricos, acho que em outros países e tal. Sim, mas dentro disso, o que o colonialismo fez foi exatamente dizer: nós vamos invadir vocês porque nós somos melhores que vocês são inferiores do que nós, e nesse sentido, nós vamos dizer para vocês o que é melhor para vocês. Né? Então, e qual lugar que vocês devem ocupar? Inclusive, vocês têm que reproduzir o nosso discurso. Parem de ser raivosos. Exatamente. Fiquem quietos. Né? Fiquem quietos. Exatamente. Né? Fiquem quietos. Mas é isso. Você tem toda uma consideração de perceber que é de propósito. E só para retomar uma questão, o uso do termo genocídio, como a gente viu, né, genocídio tem a ver com práticas sistêmicas. Né? Essas práticas sistêmicas vêm acontecendo. E, nesse sentido, falar da mortalidade negra brasileira é falar de um crime contra a humanidade, é falar de genocídio. Total. Politicamente falando, a gente tem que usar o termo, sim, genocídio da população negra brasileira. Pois é, Bruno, eu queria te agradecer, que já a gente está terminando, mas antes disso eu queria, inclusive, falar, né, do quanto que é importante ter pessoas como você encabeçando essas temáticas. Você nos representa e, assim, a gente está num momento muito difícil. Assim, a saúde mental da gente fica abaladíssima, né, porque não basta a gente estar no meio de uma pandemia, a gente está dentro de uma situação cíclica de problemas políticos, sociais, e tá, essa história do menino Miguel também que me abalou muito. E a gente falar disso é mexer na ferida, né? E a gente que tem que mexer na ferida, a gente se sente obrigada a mexer na ferida porque a branquitude não mexe. Então, a gente está ocupando esse espaço, né, dentro da academia. A gente sabe do quanto que a branquitude também não se importa de falar dessas coisas nesses lugares de privilégio e do quanto que é difícil a gente chegar nesses lugares. A gente está ocupando esse espaço aqui numa live, é um lugar super democrático, mas a gente está ocupando dentro do lugar que a gente foi colocado, né? Que é o lugar do conhecimento, que é poder. Está acabando aqui a live,
conhecimento é poder, né? E é isso, Uhum. muito obrigada, Bruno. Foi de extrema importância a sua presença aqui. Faltam 15 segundos. Dê um tchauzinho pro pessoal. Agradeço, mantemos contato e vidas negras importam. Pra caramba, Isso aí. tá? A gente se faz, e se encontra todo mundo.